Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre LaTeX. E eu coloquei a lista ontem no nosso grupo. Eu percebi que alguns de vocês, ou pelo menos eu sinto que alguns de vocês provavelmente vão estar com algumas dúvidas, né? E essa aula eu acredito que vai nos ajudar bastante a entender mais sobre aquela lista. Com a aula 1 e um pouco de persistência, né, olhando os modelos, provavelmente vocês já entenderiam ou já conseguiriam fazer a lição em talvez 2 horas e meia no máximo. Né? Eu dou mais ou menos isso. Se vocês já instalaram o Text Studio ou vocês já deram uma olhada no Overleaf, provavelmente vocês gastariam só esse tempo mesmo, porque consistiria em apenas vocês procurarem aonde que códigos estão nos modelos que foram deixados para vocês. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai ter uma aula que é sobre produção de relatórios e pacotes ABNTeX. Essa aula está entre o primeiro e o segundo material. Tá? Então, nosso curso inicialmente presencial ele era para ser de 4 aulas, e agora ele foi encurtado para 3. Por causa disso, um pouco dos materiais da primeira e segunda aula e da terceira, né? Originalmente primeira, segunda e terceira, eu coloquei entre a primeira e a segunda aula desse curso. Então, isso é uma ponte. Essa daqui ainda não é uma aula exatamente sobre o segundo material em si. Tá? Então vamos lá. Produção de relatórios, pacote ABNTeX. Nossas motivações de hoje são a autoprodução de textual. Auto Nós aprenderemos a fazer tabelas no modelo IBGE. O IBGE é o modelo em que as normas ABNT seguiram para fazer tabela. Então você vai perceber que não tem umas listras verticais, tá? Ele só tem listras horizontais, basicamente. Nós entenderemos um pouco mais o que são autoprodução dos índices e o que consiste a indexação. O LaTeX ele tem a possibilidade de fazer a identificação de, vamos dizer, símbolos dentro da escrita de um material e ele os numera ou os quantifica de maneira ordenada sem que nós tenhamos que fazer nada. O que isso quer dizer? Se eu estou fazendo essa tabela, ela automaticamente foi numerada para mim. Eu não fiquei pensando na numeração dela. E há alguns casos em que isso é muito potente, né? Porque imagina você está fazendo uma dissertação que tem 30 páginas e você decide colocar um índice a mais no segundo capítulo. Você vai ter que mudar todo o sumário, você vai ter que mudar todo o segundo capítulo e assim por diante. Então, esse trabalho desgastante, você nunca mais vai ter que pensar nele. As fórmulas matemáticas, né? Nossa lista de exercícios, ela tem uma questão com matemática, né? Alguns podem ter se assustado porque eu não falei disso explicitamente no primeiro vídeo, porém, eu acredito que seja possível, com o exemplo que foi dado na lista, que vai aparecer aqui também nos slides, vocês serão capazes de fazer uma fórmula matemática que eu pedi. Basicamente uma integral. Integral de e elevado a menos x ao quadrado. Distribuição normal, né? Distribuição gaussiana, muito conhecida. É uma fórmula até relativamente simples. Vocês já vão ter, com o nosso exemplo, aprendido a fazer o símbolo de integral, fazer os limites inferiores e superiores, e o resto basicamente é escrever uma fórmula matemática como você faria intuitivamente no computador. É isso que o LaTeX faz. Imagina que você está colocando, por exemplo, aquele acento chapéu para
expressar uma exponencial na sua calculadora? Bem, no LaTeX você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer naturalmente essa exponencial ser esse chapeuzinho. E ele vai formatar para você. Então, basicamente é isso. Vocês vão ter que escrever aquela fórmula. Os argumentos do exponencial, por exemplo, eles vão estar em chaves, como todos os argumentos de funções dentro do LaTeX estão. Tá? A gente vai falar disso mais à frente. As referências a gente vai deixar para a próxima aula, para explicar mais profundamente. Eu só vou dar uma breve falada sobre o arquivo BibTeX. É a formatação de figuras. Então, o que é e como usar o pacote ABNTeX? O ABNTeX ele se trata de uma construção, né, de comandos de formatação feita sobre normas da ABNT. E uma das partes essenciais desse pacote são os modelos canônicos, tá, que estão na documentação do pacote, que é na verdade uma classe, né? Ela se estende a uma classe. O que são os modelos canônicos, então? Né? São os documentos os quais estritamente seguem todas as normas ABNT até 2018, tá? Oficialmente até 2018. Porém, não necessariamente são específicas de uma instituição. Então, você pode estar dentro de uma norma ABNT, mas não necessariamente está dentro do modelo que uma instituição quer que você faça. Isso não é um problema, pois se está dentro da norma BNT, já é uma condição suficiente para você fazer o seu trabalho. Porém, se você ainda quiser pôr um toque final, né, e deixar com a cara da instituição, você pode fazer pequenas modificações. Como você vai perceber que na EUSP você tem uma indentação um pouco diferente, um pouco maior do que a convencional. Porém, a ABNT fala sobre um conjunto de valores de indentação que são possíveis, são permitidos. A ADAEL, obviamente, está dentro, né, dessas normas. O seu nome na capa, contra capa, por exemplo, eles aparecem, é pedido que seja escrito em letras maiúsculas. Isso não é necessário. Não está dentro da ABNT que isso é necessário. Porém, a nossa instituição, as pessoas daqui preferem que seja feito assim. Então, para ficar algo formal, ficar algo padronizado, né, não custa nada se escrever seu nome em maiúsculo, por exemplo. Que é o que consiste basicamente o nosso primeiro exercício da lista 1. Então, é isso. São então esses modelos canônicos, para sintetizar. São normas suficientes para estar dentro da norma BNT, mas não são específicas a nenhuma instituição. Como que a gente usa a classe ABNT? ABNTeX. Lá no preâmbulo, quando a gente diz qual é a classe do documento, ABNTeX2, nós já estaremos puxando formatação de indentação, formatação de capa e contra capa. Tá? Você só vai precisar colocar seu nome, data, instituição nos lugares corretos. Mas tudo isso vai estar no modelo, né? Então, os espaçamentos, essas coisas, é que constitui a classe em si. É aquilo que você não vê, né? Que foi muito trabalhado. E para você modificar algumas coisas comuns, é o tamanho da letra total que aparece em geral no documento. Se você quer que fique em reto e verso, se você quer que quando um capítulo novo aconteça, ele fique numa página ímpar. Entre outras coisas, por exemplo, uma folha A4. Geralmente todo trabalho é numa folha A4. Muito difícil um trabalho como um artigo, uma tese, não ser em folha A4. Mas você pode especificar isso também. A5, paper, sem problema. E aqui você coloca as línguas, né, que vão estar escrito o seu material. Geralmente, se você colocar, por exemplo, inglês e Brasil, não vai ter diferença nenhuma, né? Se você só escrever em inglês, por exemplo, você não vai ter utilizado acento, então não fez diferença nenhuma. Mas
é interessante, se você colocar em inglês, ele vai formatar errado os seus acentos, tá? Então você precisa colocar Brasil ou Spanish, já seria suficiente, né? Beleza. Outros pacotes que você talvez queira colocar são esses pacotes fundamentais aqui, que melhoram um pouco a caligrafia das letras que aparecem no seu documento. Algumas coisas que tem a ver com a maneira com que o gráfico aparece também, dá uma renderização melhor para as imagens. É um pacote que esse daqui Color, que você pode escolher algumas cores diferentes. É fácil você mudar a cor de uma palavra, né? Você talvez queira fazer isso no meio de um texto para dar ênfase a alguma coisa. Sobre indentação, o input tag é para codificação também do documento, tá? É importante, esse daqui precisa estar junto, carregado junto para que esses comandos como Brasil, English, French, Spanish sejam codificados corretamente. E o Fontec é a mesma coisa. O LModern é a fonte que eu gosto de utilizar para documentos, tá? É bem recomendada, ela é bonitinha, fácil de ler e não fica aquela excessivamente redonda, tá? Não parece que é um texto de criança, sei lá. Então é isso, em termos gerais. Aí agora a gente vai para a indexação. Aqui nós encontramos no sumário, né, nosso primeiro exemplo de comando para indexar, criar uma parte do nosso documento completamente sem nem ter que ver nada dele. Você apenas chama esse comando aqui Table of Contents, que é mesa de conteúdos ou sumário, como nós chamamos. E esse comando acima, ele está especificado na classe padrão, né, aqui nos modelos canônicos, porque ele muda a maneira com que a ordenação dos números é feita, ele dá umas margens diferentes. Enfim, tem alguns efeitos que tem a ver com a BNT. Então é interessante também colocar esse primeiro comando. Mas o segundo só já seria suficiente para você fazer um sumário. Tá? Então você coloca isso daqui, ele acha automaticamente onde estão os capítulos, as secções, tá? E formata elas automaticamente no seu sumário. Aqui nós temos um outro exemplo de onde seria interessante se utilizar a indexação automática. Então você tem uma lista de tópicos, por exemplo, normas, né, que você está colocando, sei lá, estou citando aqui normas. Então tem lá, sei lá, umas 10, 12 normas que esse pacote BNTeX é feito em cima, né, sobre essas normas. Então vamos dizer que eu estou lá fazendo meu documento, eu falo, ficou meio feio com esses pontinhos. Eu quero fazer numeração. Eu vou ter que fazer na mão? Não. Você vai mudar o ambiente aqui, itemize, para enumerate. Todo item ele começa com esse comando item. E aí você escreve o que você quiser na frente. Então a gente muda para enumerate, compila o nosso documento e a gente vê uma mudança automática. Para você compilar os índices, você precisa rodar a compilação 2 vezes, tá? Importante você saber isso. Às vezes você compila uma vez e fala, não funcionou. Não, você precisa compilar 2 vezes, porque na primeira ele lê onde as coisas estão. E na segunda compilação ele numera em si, né? E mostra o documento para você. Beleza, um exemplo aí, muito útil. Precisei mudar 2 palavras do meu documento, do meu código, para você mudar, na verdade, sei lá, 11 itens. Chutei 12. Próximo. Então vamos lá. Outra coisa, né? A formatação textual, ela é lógica e ela segue a sequência que você deu a ela no texto, né? Então, por exemplo, se você colocou um capítulo que ele é uma ordem a mais de abstração, uma ordem a mais de generalidade. Então aqui, introdução é o nosso primeiro capítulo. Secção fica dentro de um capítulo. Então são ordens de grandezas diferentes, assim por dizer, né? Então o capítulo
Depois tem uma secção. Quando você compila, ele automaticamente vai colocar esses índices aqui referentes a que secção é de qual capítulo e assim por diante. Isso vai te ajudar também. Não era o objetivo, né, quando se criou a língua, mas isso vai te ajudar a pensar mais logicamente também, para você entender assim, onde que eu gostaria que essa secção entrasse, aonde que está, né, esse assunto, o que ele se relaciona. Mas enfim, é isso, ele faz automaticamente para você. Na indexação do sumário, ele vai conseguir identificar esse capítulo e essa secção com algo que na linguagem de computação é chamado de macro. Ele faz essa busca para você, né, e automaticamente produz o seu sumário. No nosso sumário a gente vai ter esse resultado, ó, com esse comando aqui, né, esse comando ele vai produzir isso daqui pra gente, ó. Legal? Que é bem aqui, ó, introdução ao objetivo, capítulo, secção, capítulo, secção. Ele já faz automaticamente essa mudança para como é a norma, né? Os capítulos são inteiros em caps lock, em letras capitulares. Tá? Um contra-exemplo, talvez você fale assim, nossa, mas eu posso fazer o que eu quiser e ele vai perceber o que o documento está fazendo? Sim, vamos lá. Você estava fazendo sua documentação e você coloca algumas secções a mais. Você coloca um segundo capítulo antes de, sei lá, você tinha uma secção aqui que estava no primeiro capítulo, você quis jogar para o segundo e depois ainda adicionou algumas outras coisas no segundo capítulo. Ele vai reconhecer isso? Sim, é só você compilar 2 vezes. Ele vai fazer a numeração automática. Desculpa a grafia aqui, ficou errado também no nosso documento, né? A extensibilidade é com X, só que quando é um verbo é com S. Estender. Então aqui, aí ele produz também nosso sumário, faz a adaptação automaticamente, tá? Então, ó, viu? A gente fez a modificação no nosso documento, a gente não teve que pensar nada, a gente só compilou. Então, da introdução a gente ia ter uma secção, a gente decidiu colocar no próximo capítulo. Ele reconhece isso automaticamente, em vez de fazer o capítulo aparecer aqui na introdução, né? A secção aparecer no primeiro capítulo, que era a introdução, ele foi para o segundo. Tá vendo? O objetivo ficou aqui. Beleza. A subsecção, né, também já é formatada automaticamente. Ela tem uma letra um pouquinho diferente. Ela não é em negrito. Ambiente de tabela. Bom, ambiente de tabela é o IBGE, né, como eu havia dito. A gente não precisa dar nenhum comando específico quando você carrega a classe ABNText para fazer uma tabela virar IBGE. O que quer dizer o modelo ser IBGE? Basicamente, quando você coloca esse caption, esse comando caption, esse comando fonte, ele fica aonde deveria estar mesmo, tá? Aonde a BNT prescreve. Então é só isso, tá? Não tem nenhum, você não precisa fazer nada específico, ele vai fazer por você. As tabelas, elas são um ambiente, a gente vai discutir mais dentro do material 2 sobre as tabelas, né? Mas só para dar uma introdução, esse ambiente tabular, tá? O tabular ele pode aceitar umas opções e isso daqui vai ser o espaçamento, a quantidade de itens que vão ter por linha, vão ser a quantidade de símbolos que você vai colocar. Então eu quero que meus símbolos fiquem centralizados, então são C, é o símbolo C que quer dizer center ou centralizar. Então você coloca C, 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 C. 4 itens centralizados. 4 itens centralizados. Todos os meus argumentos que vão aparecer nas linhas da tabela vão estar centralizados. E vão ser em 4. Tá? Então, o que separa um argumento do outro, de um símbolo para o outro, é o símbolo de E. É esse E grafado dessa maneira aqui, tá? Um
Um comando também que é bem interessante, né, é que você talvez queira fazer, o que já vem no modelo canônico, né, é prescrito assim, já está assim o exemplo, né? É top rule, mid rule. São essas linhas, tá vendo? Você tem uma linha inicial, que é o top rule, aí você tem os argumentos, que são os títulos, aí você tem duas linhas mid rule, que vão ser essas duas linhas aqui, ó. Vão estar próximas uma da outra. Elas estão centralizadas no meio, né? Essa daqui está espaçada para cima. Dá visualmente, quando você olha, dá um destaque, um enfoque para esses itens. É por isso que o ABNT pegou o modelo do IBGE, né? Porque foi pensado assim, foi bem pensado. Enfim, quando a gente vem aqui para a próxima linha, né? Quando a gente quer, você terminou essa linha e você quer que ele reconheça que você está indo para uma nova linha, você dá duas barras, quer dizer que você está pulando para a próxima linha. Tá? Então você tem uma linha horizontal, os argumentos, você pula a linha, né, que você estava, dos símbolos, faz duas linhas horizontais e você começa a colocar argumentos que vão ficar debaixo das colunas. Você terminou essa próxima linha, você vai pular para a próxima, vai pôr graficamente uma linha horizontal e vai colocar argumentos. Esse é o padrão, né, ABNT. E é assim que você o escreve em LaTeX. Linha, quebra linha. Imagem, linha, quebra linha. Imagem. É isso, tá bom? Então, utilizem esse modelo aqui para escrever qualquer tabela, se você quiser fazer nas normas ABNT, né? E é uma nota, tudo isso daqui que está no relatório, ele está no GitHub, né? No nosso repositório. Ambientes de fórmulas, fórmula matemática. Esse exemplo apareceu na nossa lista, né? É uma fórmula sobre o fluxo de coisas. É o teorema do cálculo 3 ou cálculo 4, eu não sei como está agora. Na época era cálculo 3. Então, esse teorema, né, ele foi escrito aqui, transcrevi ele em LaTeX. Basicamente, as equações elas são feitas dentro de um ambiente. E aqui dentro nós daremos comandos que, como eu disse, são bem intuitivos porque você utilizaria eles, por exemplo, numa calculadora. Algumas coisas como integrais não tem uma calculadora, né? Nabla, F, mas é também bem intuitivo, porque, por exemplo, temos uma integral tripla. Como que é o comando? 3is de 3 integrais, int de integral, limite inferior, vai ser sempre essa barra inferior. Quando você quiser fazer o limite superior, nesse caso não tem, você coloca um chapeuzinho, tá? Chapeuzinho, argumento. Tipo, acento circunflexo, né? Chapeuzinho nesse sentido, acento circunflexo. Se você quiser escrever alguma coisa, tipo uma palavra ou uma fórmula nesses índices, você tem que utilizar essas chaves, tá? Então, você colocar esse símbolo, uma chave, você pode pôr um argumento indefinidamente grande. Ele vai aparecer aqui no subíndice. Esse mesmo código de subíndice serve para para você escrever o index de uma variável. Tá? Eu vou demonstrar isso para vocês para ficar explícito depois, mas basicamente você tem uma variável que ela tem um índice, né? Vamos dizer que uma variável tem um índice tipo x1, x2, x3. Você colocaria dessa fórmula, x, aí você colocaria essa barra e o 1 ele apareceria formatado como se fosse o índice da variável. Tá? Isso daqui é um comando de formatação
tá? Para ficar em negrito, math boldface. Então fica em negrito, tá vendo? Tá em negrito porque são vetores. Então a gente tem dentro desse ambiente de negrito, né, a gente está fazendo dentro da integral chaves um ambiente de negrito em que você tem o argumento nabla, que é esse daqui, esse é o operador. O nome dele é nabla, né? Esse é o símbolo dele. E em LaTeX você coloca barra nabla. C dot é o produto interno vetorial, tá? É o produto escalar, né? O produto interno. C dot dá esse pontinho aqui. E F. E F é o nosso vetor genérico, tá? E esse barra 2 pontos é um espaçamento diferente, tá? Então eu tenho um espaçamento um pouquinho diferente porque eu quis sobressaltar esse item. E depois eu coloquei o Roman, a letra romana D, tá vendo? Ela não tá igual as outras letras. O Dzinho é um pouquinho diferente, ele é caligrafado como Romans ou serifado, né? Então você põe math RM, então o serifado matemático, e o argumento é o Dzinho. Depois você coloca o V e fecha essa chave que vai fechar a integral, né? Então essa é a primeira integral do lado esquerdo. Mesma coisa vale para a segunda. Aqui a gente pode ver esse O no argumento da integração. Isso quer dizer é uma integral fechada, tá? O resto é mais ou menos a mesma coisa, tá? É a mesma coisa da linha de cima, basicamente. Então tá. Se você quiser pesquisar sobre, e você vai querer, né, quando você estiver escrevendo suas próprias fórmulas, vai surgir alguma dúvida. Ah, como que eu faço tal coisa? Você vai digitar no Google, eu vou fazer depois para demonstrar o tanto que é fácil. E tem tabelas de símbolos para você escrever eles em LaTeX. Então você não precisa ficar decorando também os símbolos, eles têm tabelas. O ambiente de imagem, mais uma vez, ele aparece aqui, ele apareceu no primeiro material, né? O ambiente de imagens ele pode ser bem básico. Ele constitui principalmente desse comando, include graphics. Você vai incluir um gráfico externo. Se você não quiser fazer ele com um pacote, né? Você está pegando uma imagem, por exemplo, você não está produzindo ele em LaTeX. É possível, você vai ver no material 2. Dá para você fazer funções e fazer tipo um gráfico só usando LaTeX. Você não precisa de uma linguagem, por exemplo, e tirar uma foto. Eu não uso isso, mas você pode querer dominar essa técnica de fazer imagens pelo LaTeX. Enfim, tem como. Tá? Então o código é bem simples. Isso daqui apareceu na nossa na nossa apresentação. Isso daqui faz parte dessa apresentação. Você pode estar estranhando. Esses comandos simplesinhos aqui, né, fazem essa formatação. Vamos voltar, porque está com um fundo diferente nessa imagem, para você ver essa formatação. É isso daqui, ó, tá vendo? Basicamente só mudei o tema da minha apresentação e mudou essas cores. Mudei também o plano de fundo. Então o resultado é esse, bem simples, né? Eu incluí o gráfico que era basicamente sobre uma foto que eu tirei, estou escrevendo uma tabela e uma foto de uma tabela em si, uma do lado da outra. Dentro do Beamer, quando você escreve dois include graphics, um depois do outro, eles podem ficar lado a lado, se eles caberem, se eles couberem caberem, não sei. se der espaço, tem espaço suficiente para eles ficarem em largura dentro de uma página, né, eles ficarão um do lado do outro. Isso daqui a gente vai entrar na próxima aula, mas basicamente, só para dar uma introdução, para você fazer as referências, você vai ter que utilizar um arquivo que chama .bib, né? A extensão dele é .bib. Ele tem a ver com BibTeX. É uma maneira de você fazer cross-referência. Você vai
utilizar o referência cruzada? Você vai utilizar um documento que vai ter essa formatação aqui, que você não precisa saber ou decorar. E aqui vão estar todas as informações necessárias para o seu LaTeX fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Para fazer, por exemplo, essa formatação, ou fazer essa formatação ao fim, né, nas referências finais ou referências dentro do texto. Elas ficam armazenadas nesse arquivo que não está no seu arquivo principal .tex, que é o seu arquivo .bib. Aí tem dados que a gente chama de metadados sobre um artigo, nesse caso, né? Pode ser um site, pode ser um jornal, não sei, pode ser várias coisas, uma monografia, tá? Como que a gente procura essa formatação, né, esses dados aqui? Vamos aqui no Scholar, só para mostrar o tanto que é fácil, né? Eu faço aqui também, mas eu vou mostrar o tanto que é rápido. Você coloca alguma coisa sobre alguma coisa, sei lá, LaTeX, e tem esse livro, aí beleza. Eu coloco aqui no Scholar, né, nesse símbolo que chama citar, né, site. Você entra na formatação BibTeX e eles nos dá já a formatação desse arquivo. E a gente copia e cola numa lista, num arquivo lista .bib. Uma vez que a gente faz isso, né, a gente já pode utilizar esse nome simbolicamente para chamar um comando como sit. Para ficar mais claro, vai aparecer aqui, tá? No texto, se a gente quer fazer uma citação, ó, o resultado é esse, né? A gente dá esse comando aqui, site, tarará, nome, ano. Daquelas informações que a gente tirou, eu editei, eu gosto de ficar nome, ano, eu não gosto de deixar outras informações aqui. Isso daqui é essencial, isso daqui é o que você vai chamar no seu documento. Tá? Esse argumento é o que entra mesmo no seu argumento, no seu documento. Você coloca /site e esse símbolo, essa chamada. E ele já vai automaticamente formatar isso daqui para você. Tá vendo? No fim do documento, para ter a citação, você vai colocar /bibliography e você vai dar o diretório onde está o seu arquivo bib. No meu caso aqui, eu deixei no mesmo lugar que eu estava escrevendo no meu arquivo .tex, e o nome do meu arquivo é bib.bib. Então aqui o nome dele é bib. Tá? Ficou um pouco confuso, né? Mas poderia ser, sei lá, referências.bib. Aqui se colocaria referências. Ele já puxaria esses dados aqui automaticamente, fazendo com que no momento que você colocar /site e chamasse o argumento, ele faria essa formatação automática para você. De novo, quando vamos produzir indexações ou citações, você precisa compilar 2 vezes o seu documento. Tá? No fim do documento é onde aparece esse comando de bibliografia. E ele cria automaticamente para você, na classe ABNTeX, essas referências aqui, ó, que é a última parte do seu documento, de fato. E essa formatação também é feita automaticamente para você. A única coisa que você vai precisar fazer é, antes de terminar o documento, colocar aqui /bibliography. E essa parte vai aparecer, entre aspas, magicamente para você. Bom, ele vai te dar aonde foi citado, em que página. A formatação já vai estar em ABNT, tem esses itálicos para o nome da revista, ou o nome do título, né, do material. Eu não sei, varia bastante. Eu não sei essas normas, desculpa. Mas é geralmente, né, o jornal. Deveria ser essa parte aqui em itálico. Enfim, pequenos detalhes. Bom, vamos lá.
Outra coisa que eu queria falar para vocês, né, é que o quão fácil é mudar ah, uma fonte dentro do seu documento. Vocês viram que eu gosto bastante do L Modern, que é Latin Modern. Mas você pode usar outra fonte. Aqui nesse site, é um catálogo, tá? Eu vou deixar ele na descrição do vídeo. Ele é um catálogo que tem todas as fontes que são utilizáveis sem você ter que fazer nenhuma edição muito maluca do LaTeX. Então tem fontes serifadas, sans serifadas, tipografadas, né, etc. Geralmente você precisa de 3 variações para definir um documento inteiro. Mas geralmente, se você, por exemplo, só quiser definir uma fonte, geralmente ele já vai automaticamente escolher como escrever, por exemplo, o negrito, itálico para você, tá? Então você pode vir aqui, tem muitas fontes, você pode escolher qual que você quiser e basicamente você vai ter que fazer, né, chamar alguns pacotes, 2 pacotes geralmente. Esse aqui já vai estar chamado em quase todos os seus documentos. Você vai ter que chamar esse pacote aqui e ele já vai alterar automaticamente todas as formatações do seu texto. Nos nossos documentos, no material 1, né, ele é explicado como você pode fazer a alteração de fontes localmente. Tá? No material 2 também tem um adendo sobre isso. Então, basicamente é isso. Acho que para não deixar o vídeo muito longo, eu não vou fazer a formatação da fórmula matemática, talvez eu faça um vídeo separado, mas eu deixei lá um material bem legal, né, sobre fórmulas matemáticas, que basicamente eu utilizei para fazer um documento, uma lista, e lá tem, por exemplo, sistema de equações, equações diferenciais, frações, passagens matemáticas, omitindo termos, que tem todas umas maneiras especiais para se fazer no LaTeX. Uma vez que você vê um exemplo, você vai aprendendo, né? Depois é só reproduzir, uma vez que você tem um modelo é bem mais fácil. E vocês podem utilizar para fazer listas, por exemplo. Deixei um exemplo de lista que é para ser utilizado para entregar, no nosso caso, para a minha lista em específico. E é isso, bons estudos, qualquer dúvida, se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando alguma coisa em específico, talvez não tá muito claro, não esteja muito claro para vocês, eu faço, tá? Tranquilo. Fiquem relaxados, porque as listas não foram feitas para serem extremamente difíceis. Nos dias que nós vamos nos encontrar no Meet, eu posso até explicar alguns pontos dos exercícios que vocês não estão entendendo. A gente faz em tempo real algumas partes dos exercícios das listas. E é isso, bons estudos. Tchau, tchau.